E se a busca pela perfeição for, na verdade, o maior obstáculo à nossa felicidade? E se a chave para uma vida a sério não estiver no sucesso, mas no fracasso? É uma promessa estranha, não é? Vai contra tudo o que nos ensinaram. Desde miúdos que nos dizem para acertar, para não cometer erros, para sermos perfeitos. Mas esta frase vem virar tudo do avesso. É isso que vamos ver aqui. Vamos perceber como é que esta coragem de errar, de assumir a imperfeição, pode desbloquear uma forma de viver muito mais genuína, com mais amor e, no fundo, com um sucesso mais verdadeiro. Toda esta filosofia provocadora vem do livro de Pedro Chagas Freitas. Não vamos falar da biografia dele, vamos mergulhar diretamente na ideia central que ele nos propõe: a anti-perfeição como o verdadeiro caminho para uma vida plena. Vamos a isso. Ok, a primeira grande ideia é esta mesma, a promessa de falhar. É o que podemos chamar o princípio da anti-perfeição. Ou seja, rejeitar a ideia de que precisamos de ser perfeitos para agir, para amar, para viver. E a ligação entre esta imperfeição e o amor é absolutamente chave. É que a busca pela perfeição paralisa. Ficamos à espera do momento ideal, da palavra perfeita, da ação sem falhas. E enquanto esperamos, a vida acontece e passa por nós. O amor, as ligações, as experiências a sério, tudo isso acontece neste espaço imperfeito, quando nos permitimos ser vulneráveis. Portanto, o ponto aqui é dar um novo significado à palavra falhar. Deixa de ser uma coisa negativa para se tornar numa ação positiva. É a promessa de sermos apenas humanos, às vezes incoerentes, e de agirmos sem ter todas as respostas. É a libertação daquela obrigação de acertar sempre. E esta frase ilustra isto de uma forma incrível. Quantas das melhores coisas da nossa vida não foram planeadas? Quantas surgiram de um desvio, de um suposto erro que afinal era o caminho certo? Esta é a essência. Encontrar beleza no que não estava nos planos. Então, como é que podemos pôr isto em prática já? Primeiro, fazer alguma coisa que nos meta medo. Segundo, e isto é fundamental, começar antes de nos sentirmos prontos. Essa ideia de estar 100% pronto é uma ilusão. E terceiro, agir sem tentar calcular mas todas as consequências. É um salto de fé. Passemos agora à segunda ideia, que desafia outra das nossas grandes opções, a riqueza. E se a verdadeira medida da fortuna não estiver, de todo, na nossa conta bancária? O livro conta a história de um homem que se via como quase milionário. Mas a riqueza dele não era medida em dinheiro, era medida numa casa cheia. E o contraste é brutal. De um lado, temos o dinheiro, os bens, os status. Do outro, o amor, as relações, as memórias. É a escolha entre ter uma conta cheia ou uma vida cheia. Para percebermos isto, há uma história no livro que é poderosa. A história de um casal que, à partida, tinha tudo para correr mal. Ela, uma leitora fanática, mas sem dinheiro para comprar livros. Ele, um homem que não sabia ler nem escrever. E o que é que ele fez? Por amor, para ver a tristeza dela desaparecer, aprendeu a ler e a escrever em segredo. Mas foi mais longe. Começou a escrever livros para ela. Manuscritos simples, mas cheios daquilo que realmente importa. Ele não queria ser famoso, queria apenas dar-lhe o mundo que ela tanto queria. E assim, tornou-se o escritor preferido dela. E isto leva-nos a esta frase âncora. As maiores obras, os maiores feitos, não nascem da busca pelo lucro. Nascem de um impulso de amor, da necessidade de dar alguma coisa a alguém. O esforço dele foi a maior declaração de riqueza que podia existir. No final, a história deles prova exatamente isto. A verdadeira riqueza dele não estava nos contratos que ele mais tarde assinou, mas sim no facto de ter a casa cheia, de ver a mulher que amava feliz. Isso era ter tudo. E como é que nós podemos cultivar esta riqueza? 3 passos simples. Primeiro, fazer um gesto por alguém de quem gostamos sem esperar nada em troca. Segundo, escolher partilhar uma experiência em vez de oferecer um objeto. E terceiro, mudar o disco nas nossas conversas. Em vez de "o que é que fazes?", perguntar "o que é que te faz feliz?". Chegamos à terceira e última grande ideia. E esta é sobre o tempo. Mais concretamente sobre a necessidade de agir com urgência naquilo que realmente importa. Nós vivemos com esta ideia de que as coisas boas levam tempo, que o amor verdadeiro tem de ser construído devagarinho, camada por camada. Pois bem, o livro desafia isto de frente. A verdade não precisa de tempo, precisa de intensidade. Esta frase, dita por uma personagem a um completo estranho, capta toda esta ideia de urgência. A noção de que uma ligação profunda pode acontecer num instante, se tivermos a coragem de a deixar acontecer. Não são precisos meses ou anos, às vezes bastam 5 minutos de atenção total. Isto é radical.
É a rejeição total do medo, da hesitação. É abraçar um sentimento no momento em que ele aparece, sem garantias, sem planos. Ficar à espera do momento perfeito é a armadilha que nos impede de viver. O amor, segundo esta filosofia, exige coragem, não exige tempo. E a aplicação disto é direta e talvez um bocadinho assustadora. É enviar aquela mensagem que está na gaveta. É dizer o que se sente sem o medo de ser cedo demais. E, por fim, um gesto que é simbólico. Agir com base na ligação e não naquilo que é suposto fazer-se. Se tivéssemos de resumir tudo isto numa só frase, seria esta: a vida não é um exercício para minimizar riscos. É uma aventura que exige a coragem de arriscar, de falhar, de nos entregarmos à imperfeição, por amor, por paixão, pela simples experiência de estarmos verdadeiramente vivos. E terminamos com uma pergunta, não com uma resposta. Uma pergunta para levar daqui. Depois de tudo isto, a questão é simples. Que falha, que imperfeição, que risco nos vamos permitir cometer hoje para sentir que estamos a viver de forma um pouco mais autêntica?